Boa noite a todos. Obrigado por me terem convidado a estar aqui convosco esta noite. Para mim é de facto uma grande alegria poder vir e ver que estão bem dispostos, porque tive a oportunidade de conversar mais ali com aqueles da mesa que me calhou. Deve ser a melhor, com certeza. A melhor é esta. Pronto, então peço desculpa se me enganei. Mas como achei que era tão interessante, de facto, são todas assim. Sempre uma melhor que outra. Eu dou graças a Deus então por poder vir ao vosso encontro e por podermos passar aqui este momento. Rui, quanto tempo é que eu tenho? Eu não falei, mas Dom Virgílio. É para não abusar. Posso falar 45 minutos? Agora não deixei mal. Não, mas pode ser. Nós temos. Hoje estamos. Eu acho que não consigo falar tanto tempo. Não, meia hora. Está bem. Então, bem, vamos ao tema, porque de facto a vida era um bom tema e eu sou daqueles que gostam de respeitar o tema que lhe é dado. Bem, pediram para falar Eucaristia no conjunto dos sacramentos, uma vez que é um dos sacramentos. Eu acho que este tema é daqueles que mais gosto me dão, porque faz parte, esta realidade faz parte da minha vida todos os dias, faz parte do meu percurso, faz parte do meu caminho, assim como do vosso. Cada um à sua maneira, com os seus momentos altos e baixos, com as suas dificuldades, mas faz parte, por assim dizer, do nosso percurso. A minha grande dificuldade, que eu tenho procurado resolver ao longo da vida e que tenho procurado ajudar outras pessoas a resolver, prende-se com as motivações interiores para que uma pessoa vá, por exemplo, à celebração da missa, da Eucaristia, para que uma pessoa celebre os sacramentos, para que uma família peça os sacramentos, concretamente o batismo, a Eucaristia, para os seus filhos, as motivações. Porque nós, em Portugal e nesta parte do mundo, vimos de uma história que tem muito de tradição e que tem muito uma vertente cultural. E há um conjunto de práticas, de ritos, uma maneira de ser, que estão, por assim dizer, enraizadas na nossa cultura e para as quais, frequentemente, nem sequer era necessário tomar-se uma decisão. Era assim, fazia parte do ritmo da vida de uma família, do ritmo da vida de uma pessoa que nasceu em determinado contexto, em determinado ambiente e, portanto, as coisas entravam naturalmente, por um lado, algumas vezes assumidas do ponto de vista das razões e das motivações e outras vezes nem sequer assumidas de um ponto de vista nem de outro. E isto, com certeza, dava origem àquilo que nós conhecemos da nossa história pessoal ou da história das pessoas que nos rodeiam, a chegarmos a certa altura da vida, a certa idade, e começarmos a pôr em causa, isso é comum e passa de algum modo por todos, mas inclusivamente a pôr de parte e a abandonar por não termos encontrado as razões suficientes ou as motivações pessoais, porque a certa altura, nesta questão da fé, da vida à igreja, dos sacramentos e daquilo que tem mais visibilidade na vida dos cristãos, que é a participação na missa, tem de haver motivações que sejam assumidas de forma pessoal e convicta. Caso contrário, há muitas outras formas de ocupar o tempo nos dias de hoje, sem ser propriamente ir à igreja. E há muitos outros rituais até, alguns religiosos, outros parecidos com rituais religiosos, que se foram introduzindo na vida da sociedade e que, portanto, podem preencher até aquela dimensão, podemos dizer, social e até cultural, que também têm muitos ritos religiosos. E devo dizer que isto para mim tem sido uma grande preocupação sempre, já do ponto de vista pessoal, mas depois também no trabalho que sou chamado a fazer enquanto bispo, enquanto padre, enquanto cristão,
na Igreja a ajudar as pessoas, então, a encontrarem as suas motivações pessoais e fortes, as razões assumidas que permitam fazer um caminho, passando por a dimensão religiosa, passando pelos rituais, passando pelos sacramentos, passando pela vida da Igreja, mas que não seja mais aquele ir na onda na qual se foi até determinada idade e na qual, porventura, algumas pessoas ainda continuam sem terem dado este passo de gigante, devo dizer, este passo de gigante, que é o assumir pessoalmente e encontrar as razões próprias para ser aquilo que se é e para se viver aquilo que se vive. Isto é por assim dizer, o modo como eu me situo diante desta questão e também o modo como vos proponho que vos situeis neste momento. Quando se fala dos sacramentos da Igreja, toda a gente recorda que são 7. Quando se fala, às vezes acrescentava-se outro, quando eu era jovem, quando um não sabia muito, dizia, dá um 8º, sabes qual é o 8º? Não, é a ignorância. Mas isso é outra questão. Portanto, são os 7 sacramentos. Isto, ou são vistos e lidos e celebrados e acolhidos e recebidos neste contexto com motivações pessoais da ordem da fé, ou tornam-se realidades absolutamente, por um lado, insignificantes, sem sentido e até que facilmente se vão pondo de parte. Que é o que acontece, penso eu, em grande parte no contexto social e eclesial em que nós vivemos em Portugal e nestes países aqui, concretamente do Ocidente, que são da tradição cristã. Então, para mim, a questão fundamental põe-se do seguinte modo. Todos os sacramentos são possibilidades, momentos, celebrações, rituais, que têm muitas dimensões e muitos aspectos, mas que estão todos eles orientados numa mesma perspectiva e no mesmo sentido. É ajudar-nos a ser cristãos. No sentido que é ser cristão? É viver em Cristo, porque se conhece Cristo, porque se encontrou, porque se tem uma relação, porque Ele nos marca interiormente, porque Ele tem alguma coisa a ver com a nossa vida, queremos que a nossa vida tenha a ver com Ele, e, portanto, este é o contexto sem o qual um sacramento, qualquer sacramento, perde absolutamente a sua razão de ser e o seu sentido. De facto, e às vezes falha isto, que é fundamental, porque podem-se celebrar os sacramentos, concretamente o batismo, e mesmo ir à Eucaristia por motivações muito diferentes, muito variadas e muito pouco objetivas ou muito genéricas. E quando falha esta motivação fundamental, algum momento há de chegar em que deixa de ter sentido e que se põe de parte e que se vai ocupar aquele tempo da manhã de domingo ou da tarde de sábado, ou seja, com outras atividades muito mais apelativas, porventura, interessantes, se não há essa motivação interior, que é pelo facto de eu conhecer Cristo, de Ele ser uma marca fundamental na minha vida, de Ele mudar muito o meu modo de ser, o meu modo de pensar, o meu modo de me relacionar com as pessoas, o meu modo de estar em sociedade, de estar na área do trabalho em que me situo, nas minhas razões profundas para viver, para confiar, para esperar. Se não se chega a este momento, é muito difícil hoje viverem-se e celebrarem-se os sacramentos. Quando se consegue chegar com a ajuda de Deus, eu acredito, mas também com o nosso percurso pessoal e com a ajuda dos outros, a esta centralidade, as coisas ganham uma razão de ser e um sentido absolutamente diferentes. Pode ser a experiência de alguns de vocês, porque tem sido a experiência de muitas pessoas ao longo da história e concretamente no tempo em que nós vivemos, quando tem a possibilidade deste encontro e de perceber por uma via da experiência e do encontro, não simplesmente pela via racional, que também é necessária com certeza, mas que não é tudo numa pessoa, perceber pela via do encontro, pela via do sentimento, do sentido interior, que Cristo é tudo na nossa vida,
E a gente pode... Então, para que é que serve o batismo? É um rito de iniciação das crianças à vida de uma comunidade? Também é. É uma questão social? Também é. Mas é, sobretudo, o enraizamento neste Cristo que eu conheço, que eu encontrei, que muda a minha vida, que me dá esperança, que dá razão de ser aquilo que eu sou e aquilo que eu faço. E isto é completamente diferente. Às vezes, quando os pais que fizeram pouco caminho, vêm ao encontro dos sacerdotes nas paróquias, queria o batismo para o meu filho, até porque, também não, queria dar-lhe aquilo que me deram a mim, também não queria que acabasse ainda comigo esta tradição. Quer dizer, a gente percebe, a motivação é muito pobre, não vai ser suficiente para aguentar os embates futuros. Ou então, como quando eu era criança, e se calhar aconteceu também convosco, é obrigatório ir à missa ao domingo. E eu, quando era criança, não discutia. É obrigatório, com dificuldade, com esforço, contrariado. É obrigatório, não havia alternativa. E depois, portanto, mas a certa altura, esse tipo de motivação, como todos nós sabemos, não tem valor absolutamente nenhum para a vida de um adolescente, para a vida de um jovem ou para a vida de um adulto. Se nós dissermos isso hoje aí nas igrejas, as crianças, os adolescentes, os jovens, já começam por rir-se. Olha que ele ainda está no tempo do obrigatório. Quer dizer, a realidade é esta. Portanto, é a única via, é esta da motivação interior que vem do encontro com Cristo. O batismo, a confirmação, que é um sacramento que nós celebramos na igreja, é motivo, às vezes, porque é que queres ser crismado? É para ser padrinho, ou é porque acabei a catequese, agora também já que acabei, porque é que não é para depois ir à minha vida. Quer dizer, é para o encontro com Cristo, é para ser cristão o crisma. E se continuamos a Eucaristia, depois a Eucaristia desenvolverei mais longamente. Está aqui uma quantidade de pessoas que celebraram o sacramento do matrimónio. Para que é o sacramento do matrimónio? Na nossa cultura é costume. Também é. Mas é porque a motivação fundamental é para viver a vida em Cristo, naquela família, naquela união dos esposos, que alarga depois aos filhos, à família. É para constituir uma família cristã. Esta é que é a motivação fundamental, que se descobre também. E às vezes há pessoas, quando casaram, nem tinham bem consciência disto, mas porque até a fé andava em crise e quiseram fazer a vontade ao pai, à mãe, ao avô, e à avó, e à sociedade, mas depois podem ter um momento em que têm a possibilidade de perceber de uma forma mais profunda e séria a verdadeira motivação e o para quê, a finalidade e a razão de ser. Podíamos continuar pelos outros sacramentos. Portanto, é Cristo que conheço, que eu tenho dentro, faz parte da minha vida, que transforma alguma coisa em mim, que me faz ver o mundo, a realidade de outra forma, e este desejo de me aproximar. E os sacramentos, enquanto rituais religiosos que também são, têm sentido nesta perspectiva. E a outra dimensão é a dimensão da Igreja. Vocês tiveram também uma reflexão, com certeza, sobre a Igreja, mas porque nós, na nossa tradição cristã, nunca podemos nem separamos Cristo, o Filho de Deus, do povo de Deus, que é a Igreja. Houve aí uns tempos em que se dizia Deus sim, ou Cristo sim, Igreja não. E ainda hoje, quer dizer, é muito mais difícil, eu também percebo, é muito mais difícil aceitar a Igreja e acreditar na Igreja do que acreditar em Cristo, evidentemente, mas de longe, até porque na Igreja vemos esta parte que somos nós, com todas as suas grandezas e com todas as suas misérias e fraquezas. Portanto, é muito mais difícil. Mas também isso faz parte do caminho, porque os sacramentos celebram-se na Igreja, comunidade cristã. E, portanto, se eu não tenho uma relação com a Igreja, povo de Deus, também Cristo e o Espírito Santo, com todas as suas grandezas e com todas as suas misérias, mas se não tenho uma relação que me permite aceitar e acolher e uma certa identificação, mesmo que haja algum aspecto com o qual é mais difícil a pessoa identificar-se. Às vezes encontro pessoas, a Igreja, sim, assim, genericamente, sim, há este aspecto, aquele e aquele outro, com os quais eu não consigo encaixar. E às vezes são sobretudo as questões de ordem moral. Alguns princípios, alguns de caráter moral com que as pessoas não têm essa facilidade tão grande
de se identificar. Mas isso não significa a impossibilidade de se identificar de algum modo com o todo que é a Igreja. Porque os sacramentos são celebrados na Igreja e pela comunidade cristã. E, portanto, também tem de haver como pressuposto não só a tal relação com Cristo, mas também uma relação com a Igreja que se considera não como uma coisa estranha e alheia, mas como uma realidade que faz parte de mim e da qual eu também faço parte. Eu costumo falar muitas vezes com alguns grupos de pessoas que têm esta dificuldade de sentir a Igreja como a realidade sua, a imagem da família. A minha família, a vossa família, com toda a certeza, tem dificuldades, tem problemas, tem pessoas com muita virtude, também deve ter pessoas com alguns defeitos e com alguns erros, etc, etc. E, no entanto, quer dizer, não é por haver um defeito, um erro, um problema que a gente deixa de se identificar e de sentir uma relação de proximidade, de amizade, de amor da nossa própria família. Se não se chega, no que diz respeito à Igreja, a um entendimento deste sentido, é muito difícil, se não digo mesmo impossível, que a pessoa seja capaz de se pôr na Igreja a celebrar os sacramentos, ou a pedir os sacramentos concretamente para os familiares, não penso nem no vosso caso, de uma forma muito concreta para os seus filhos. Portanto, é o outro pressuposto. A Eucaristia, porque gostaria agora então de me deter de uma forma um pouco mais longa na Eucaristia. Eu, quando penso na Eucaristia, uma das formas que tenho de procurar compreender, interiorizar, perceber e identificar-me e valorizar consiste em fazer um percurso com a Igreja. E eu até vou chamar outra pessoa, a pessoa da Virgem Maria, de Nossa Senhora, porque ela acompanhou as diferentes fases da vida de Jesus e as diferentes fases da vida da Igreja, no sentido em que vos acabei de referir. Então a mim ajuda-me a perceber aquele caminho, porque foi uma pessoa, como nós somos ainda hoje, que se deixou maravilhar, que ficou sempre espantada com a realidade que contemplava. E aquilo que aconteceu com Nossa Senhora ao longo da vida de Jesus, o centro, também é o que pode acontecer e de algum modo vai acontecendo connosco se nos pomos a fazer este caminho que acabei de referir. Então, de facto, Nossa Senhora viveu a sua vida de surpresa em surpresa. A gente às vezes imagina, bem, estava tudo feito, tudo pronto, era uma mulher que não precisou sequer de fazer caminho interior, cheia de graça, assunto. Essa é uma ideia um pouco realista. Nem seria uma figura humana se isso tivesse tudo feito, sem necessidade sequer de decisões, sem se deixar surpreender, a necessidade de ir compreendendo, de interiorizando, de ir criando uma relação. A primeira surpresa foi da anunciação e da encarnação de Jesus no seu seio. E nós podemos imaginar o que podia ser para uma jovem um anúncio daquele género que nos refere o Evangelho segundo São Lucas. Hás de conceber e dar à luz um filho ao qual chamarás Emanuel, ele será grande, etc, etc. É uma coisa absolutamente inesperada, por assim dizer, apesar de todas as profecias e tudo o resto, é uma realidade absolutamente inesperada. Mas foi o início de uma nova relação de Maria, que é a imagem da Igreja, portanto, é uma imagem daquilo que é a possibilidade da nossa relação com Jesus, que conhecemos-lo como Filho de Deus, que se fez homem, que encarnou. E é um aspecto fundamental da nossa fé cristã. Em segundo lugar, uma segunda surpresa foi o contacto com Jesus ao longo da sua vida pública. Aqueles momentos em que saiu de Nazaré, passou pelo meio das multidões, abençoou a uns, perdoou a outros, curou a outros, anunciou a boa nova do reino, as bem-aventuranças a outros, dirigiu palavras muito variadas, tendo em conta cada pessoa e cada situação. E a mãe, acompanhando este percurso, ficaria em primeiro lugar absolutamente surpreendida
e a fazer caminho interior acerca do que seria aquela pessoa e da atitude que tinha na relação com os outros. É uma imagem também do percurso interior que nós podemos fazer. A outra grande surpresa foi a última ceia. E aqui estamos a encaminhar-nos mais diretamente para aquilo que é a Eucaristia na vida de Jesus e a Eucaristia na vida da Igreja. Aquele momento que precede a paixão, a morte e a ressurreição. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Duas expressões que têm um significado muito profundo. No fundo, são de uma forma antecipada, antes de os acontecimentos ocorrerem, de uma forma ritual, aceitar aquilo que era o sentido mais completo da sua vida. A entrega da totalidade da sua pessoa. Corpo e sangue. O corpo, esta dimensão terrena, até material, o barro de que fala o Antigo Testamento, e o sangue como aquela dimensão, podemos dizer, quase divina, aquela alma vivente que faz parte da sua condição de Deus e homem, que se entrega. E há uma palavra fundamental que tem que ser introduzida neste discurso, que é a palavra amor. Porque a palavra amor é utilizada, com certeza, em muitíssimas acessões, em muitíssimas circunstâncias. Mas é o lugar onde a palavra amor tem um significado mais completo, mais pleno, é exatamente na pessoa de Jesus, que, sendo Deus e sendo homem, entrega a sua vida até à morte por todas as outras pessoas, por toda a humanidade. Tornou-se, por assim dizer, o paradigma maior e a imagem maior daquilo que é o amor como doação, como entrega, como despojamento de si mesmo, sem aqueles restinhos de egoísmo. Também penso nos outros, mas também tenho de pensar em mim. Penso na família, mas também não quero o meu mal pessoal. Sou muito solidário com os povos que vivem em dificuldades, nas guerras, etc. Mas a minha vida cá continua mais ou menos como era antes. Quer dizer, o nosso amor é assim. E a nossa amizade é assim. É uma tentativa cada vez maior de ser total e de ser pleno, mas há sempre as nossas reservas e as nossas reticências, porque, uma palavra muito simples, o nosso amor é humano e o amor de Jesus é divino. E isso faz a diferença radical. E Jesus assumiu um amor divino, humano e divino, de entrega total. E ali, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, é o centro, como nós sabemos, das palavras da Eucaristia, são essa afirmação total e plena dessa entrega, sem reservar absolutamente nada para si, pensando exclusivamente nos outros, e, portanto, o paradigma mais elevado daquilo que é o amor humano e divino. E Maria deve ter ficado absolutamente espantada, porque conhecia muitas narrações do Antigo Testamento, de coisas fabulosas que algumas pessoas tinham feito, mas nunca ninguém tinha chegado àquele cume de entregar-se a si mesmo, dar as coisas, oferecer sacrifícios no templo, dar esmola aqui, oferta acolá, bem, um bocadinho de tempo em favor dos outros. Isso é comum a qualquer pessoa. Agora, isto de a própria vida, é a realidade que excede totalmente aquilo que é a nossa possibilidade e capacidade até de amar. Deve tê-la deixado absolutamente desconcertada, por um lado, e a compreender melhor interiormente aquilo que era a figura daquele Jesus que tinha dado à luz e que conhecia. E aí a última grande surpresa a que gostaria de fazer alusão tem a ver com aquele momento em que Nossa Senhora conhece o seu Filho Jesus ressuscitado. As aparições, aqueles momentos em que o sepulcro está vazio e ela conhece Jesus na sua condição, por assim dizer, gloriosa. Uma estupefação que há de ter sido muito profunda. E depois o dom do Espírito Santo, quando está reunida com os apóstolos e o Espírito Santo desce sobre ela.
Portanto, porque começa a perceber o que é a vida da Igreja naquele momento, o que é a vida, já não é simplesmente a história do passado, da encarnação, da vida de Jesus, da sua relação com as pessoas, etc. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue antes da sua paixão e tal. Nem é simplesmente já a imagem, mas é o Jesus na vida da comunidade cristã, que continua a reunir-se para ouvir a palavra dos apóstolos e para realizar aquele gesto de Jesus de uma forma ritual e sacramental, mas que tem o mesmo significado e o mesmo valor. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E que é o sinal do seu amor total e, ao mesmo tempo, um desafio tremendo para que aqueles que celebram sejam capazes de amar e de dar a vida uns pelos outros. Eu estou a dizer-vos isto com este percurso porque imagino as nossas crianças, por exemplo, ou os adolescentes, ou os jovens, ou os adultos que não fizeram este percurso interior e que lhe dizem: agora vamos à missa. Sem se ter feito este percurso. Não pega, não cola, não tem razão de ser, não tem sentido. É evidente que eu entendo que numa primeira fase da vida nós temos de fazer muita coisa pela cabeça dos outros, pela vontade dos outros, e até a palavra obrigatório pode funcionar, mas só funciona até certa altura. Se não se passa dessa linguagem para os tais passos seguintes, que é o entrar neste mistério, nesta compreensão, nesta relação, a coisa não vai muito longe. Quando nós falamos das dificuldades, aquilo que dizemos pastorais, esta é uma das mais importantes. Então, a Eucaristia em três frases. Em primeiro lugar, é um mistério em que se acredita. Sabemos que o centro é Jesus, que se oferece, que se dá: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, dentro da reunião da comunidade cristã, que por um lado faz eco das palavras da última ceia e que tem a atualidade própria de cada tempo da história em que os cristãos se reúnem. Porque essa é que é a novidade dos sacramentos da Igreja. Não é serem uma recordação ou fazer uma espécie de memória de um acontecimento do passado, mas é realizar um acontecimento que é do passado, mas que se realiza hoje e que tem hoje o efeito que teve no passado. É esta perenidade do efeito, nós dizemos, salvador do acontecimento de Jesus que morre e que ressuscita, que se torna atual no tempo. E vocês, mas porquê? Porque nós acreditamos na presença do Espírito Santo, que é quem torna este acontecimento do passado um acontecimento do presente, atual, marcante e, portanto, real e autêntico também no tempo presente. Na Bíblia dos Hebreus, dos judeus, eles diziam fazer um memorial, não simplesmente memória no sentido intelectual de recordar, mas memorial no sentido de realizar o mesmo acontecimento com o mesmo significado e com o mesmo efeito no tempo presente, por virtude e por força do Espírito Santo. Isso é que é a Eucaristia que nós hoje celebramos. Não é simplesmente recordar um acontecimento, também se recorda, até porque Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Voltamos a dizer: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E a realizar um ritual, embora ritualizado, como se pode dizer, mas o mesmo ritual que Jesus celebrou, dando continuidade já à Páscoa, à ceia pascal dos judeus. Mas a novidade é o presente do efeito e depois, sobretudo, aquilo que desperta em mim, que realiza em mim, os desafios que faz a cada um que celebra. Estão a ver que isto é muito diferente de ir ali, passar ali os 45 minutos ou os 50, ouvir umas coisas à espera que acabe, para depois irmos embora para a nossa casa com o dever cumprido, sem nos sentirmos implicados, sem fazer caminho interior, sem nos sentirmos
envolvidos, e quando a gente não está implicado nem envolvido, o tempo psicológico é tremendo. O tempo psicológico parece que não tem nada a ver com o tempo do nosso relógio, com o tempo cronológico. Para quem está contrariado ou pouco motivado, aqueles 45 minutos parecem 4 horas. Dizem às vezes os vossos filhos, né? nunca mais acaba. E às vezes são vocês que estão a dizer o mesmo, mas não têm coragem de dizer porque não querem dar mau exemplo. E também pode acontecer comigo. Não acontece, sabem só porque não acontece, porque a gente não tem todos os dias a mesma convicção, porque estamos num papel mais ativo. E o Padre Jorge, então, que está sempre ativo, com certeza. Mas porque senão, apesar de racionalmente, intelectualmente, termos as motivações todas, depois podem faltar, às vezes, momentaneamente, as motivações ali do coração e porque isto não há super-homens, muito menos no que diz respeito à vivência da fé e da ligação com Deus. Se alguém pensa que há super-homens ou super-mulheres, para ser correto na linguagem que se utiliza hoje, está muito enganado. Então, as 3 expressões que eu queria dizer. A Eucaristia, mistério acreditado. É para dizer que sem a dimensão da fé naquela perspectiva, não colhe. Exige a Eucaristia, ir celebrar a missa, eu vou dizer na linguagem popular, ir à missa, se não houver um caminho de fé, não colhe, não dá, não é suficiente, não se consegue manter, porque ali, de facto, se exprime a fé, e não é só quando se reza o credo, creio em um só Deus, os diferentes artigos, não, é o todo daquela celebração que é uma celebração do mistério da fé, como nós, aliás, dizemos depois da consagração, mistério da fé, que é toda aquela... Anunciamos a vossa morte, a ressurreição, vinde, Senhor José, é essencial este percurso de fé, que ali também se exprime. Portanto, é um mistério em que se acredita. E depois, a Eucaristia é um mistério que se celebra. E celebra-se na comunidade cristã. E a celebração, com certeza, que tem muitos elementos. Começa por ser uma reunião de um povo, de uma assembleia. A assembleia ou a eclesia, como diriam os gregos, que dá origem à nossa palavra igreja. A reunião de uma assembleia, que vai com os mesmos objetivos, com as mesmas finalidades, ou pelo menos afins, né? Embora cada pessoa, naturalmente, leve a sua vida. Mas é a reunião da Assembleia. Depois há um diálogo entre um que preside e outros que estão a fazer parte da celebração. Há um conjunto de elementos, desde a escuta da palavra de Deus, até às respostas, até ao canto, até ao silêncio, até às posições corporais, até àquele núcleo central, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, e, portanto, é um mistério celebrado. E não se celebra sozinho, mas celebra-se na Assembleia ou na comunidade cristã. E a palavra celebração tem a ver com tudo isto. Celebra-se com alegria, mas também se celebra, é um banquete, é uma ceia, é uma refeição, mas também se celebra a paixão, a morte, a ressurreição. Portanto, é uma celebração que tem aspectos muito diversificados e muito variados, por assim dizer, complexiva, mas a dimensão celebrativa é essencial, de todos os intervenientes, todos os que ali estão. Enfim, depois sabemos que uns estão com uma consciência mais viva e outra porventura não. Em terceiro lugar, a Eucaristia é um mistério vivido e que dá vida. E esta dimensão tem a ver com o momento celebrativo, aqueles tais 45 minutos
ou 50, se for do bispo, 1h15. É um privilégio que nós temos, é fazer as missas mais compridas. Às vezes até me dizem, vem aí o bispo, isso hoje não. Mas é que tem razão ainda por cima. Portanto, é um mistério vivido durante aquele tempo em que ali se está, na reunião, o tempo celebrativo, mas depois tem o antes, e na perspectiva da nossa vivência da fé, a celebração da missa é o cume da vida do cristão. Portanto, há sempre um caminho para, e há sempre depois um caminho a partir de, se o ritmo for semanal, se o ritmo, que é o ritmo natural da celebração da Eucaristia, segundo a fé da Igreja, é o ritmo semanal, é o domingo, o dia da ressurreição do Senhor. Se o ritmo for semanal, depois, com certeza, há pessoas que não conseguem ter um ritmo semanal, mas idealmente é um ritmo semanal, é, por assim dizer, sempre a semana é um caminho para o próximo momento celebrativo e forte de encontro com a comunidade e com Cristo, e ao mesmo tempo também sempre um momento de realização e de vivência a partir do impulso espiritual e também intelectual, e também do ponto de vista dos sentimentos e das atitudes que desperta, etc., para a semana. Há sempre este crescendo para o momento celebrativo e este, por assim dizer, viver, concretizar, pôr em prática, exatamente também a partir do mesmo momento celebrativo, para que seja então um mistério vivido durante o momento celebrativo, antes como caminho para e depois como vida a partir de. Porquê? Porque na Eucaristia celebra-se Cristo, a paixão, a morte e a ressurreição, portanto sempre nos encaminhamos para aí, aliás é a vida toda, e depois sempre a nossa vida de cristãos procura brotar e realizar-se e concretizar-se a partir daí, desse mistério central da fé, aquilo que nós chamamos o mistério pascal. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo enviou os seus apóstolos para anunciar e para viver. Portanto, esta tríplice, por assim dizer, dimensão do mistério acreditado, do mistério celebrado, que se celebra, e do mistério vivido. O meu tempo está a terminar, não é? Mas só mais duas ou três ideias. Então, se conseguimos estas motivações interiores para celebrar a Eucaristia e para participar, e se conseguimos começar a fazer este percurso, eu podia dizer que, a certa altura, a nossa forma de sermos cristãos tem no centro a Eucaristia e a participação na Eucaristia. Não há volta a dar. E vocês percebem muito bem também no vosso próprio percurso, a partir do momento em que, por dúvida de fé, ou por uma certa preguiça que se foi instalando, ou por um certo desleixo, ou por uma certa desmotivação, se deixou de participar, percebeu-se que o sentido e o ritmo e o percurso foi mudando. Abrandou e pode mesmo ter-se perdido este sentido. Ele deve dizer que consegue viver-se na mesma. Não é? É uma coisa, é o que tem de bom, é que consegue viver-se na mesma. Não se vive exatamente com o mesmo sentido e da mesma forma. E a partir do momento em que se conseguem encontrar as motivações e se retoma, começa outra vez um percurso de fé, de encontro, de vida, de sentimentos a refazer-se. Portanto, não é indiferente. Hoje fala-se muito nos cristãos não praticantes, não é? E quando se usa esta expressão, normalmente, a expressão tem um sentido e um valor muito mais lato do que simplesmente a participação no culto. Mas, quando se usa esta expressão, normalmente é para referir a presença assídua,
frequente, mais frequente, menos frequente, ou a não frequência dos sacramentos e, concretamente, daquele que tem maior visibilidade, por alguns motivos, que é a participação na missa, não é? Portanto, dizer cristão não praticante, como todos já... Quer dizer, posso ser cristão por acreditar em Deus e em Jesus Cristo, com certeza, e por ter uma tradição cristã, com certeza, e uma cultura cristã igualmente, e por ter sido batizado também, etc. Mas dizer cristão praticante, no sentido mais pleno, deve significar a consciência, a convicção, uma certa segurança, a esperança que vem daí, etc. Também deve significar a tal prática da dimensão ritual ou sacramental, concretamente da missa e dos outros sacramentos, e depois a outra parte, que não é menos importante, que é a vida que se vive em conformidade com aquele Cristo que se ofereceu e que deu a sua vida e que morreu por todos os outros. Aquele caminho no tal percurso de amor, na tentativa de o purificar cada vez mais, sabendo que ficará sempre uma forma humana de viver o amor a Deus e o amor aos outros, e, portanto, nunca será igual ao amor de Deus por nós, nem ao amor de Jesus Cristo quando se ofereceu por nós. Mas se deixa de ser cristão praticante neste sentido da frequência razoável, normal, habitual, há um conjunto de outros aspectos que ganham uma configuração completamente diferente. E eu penso que aqui entre nós poderia haver muitos que poderiam testemunhar exatamente isso. O tempo em que participavam por uma questão cultural, ainda sem ter... O momento em que, porventura, deixaram de participar e o desmoronar-se, por assim dizer, rápido, de um edifício, e, porventura, algum outro momento em que retomaram e que começaram a arranjar as tais motivações interiores, pessoais, da ordem da fé, do encontro com Cristo, e a coisa começou a ter um significado e também uma frequência. Passou a ser, dito de outra forma, entre todas as aspas do mundo, uma necessidade. Não é uma necessidade como o pão para a boca, mas é uma necessidade interior, espiritual, do caminho que se faz, do sentido que tem a vida, etc. Agora, eu percebo, e esta é a dificuldade que tenho, e que penso que vocês também têm, que é a de passar, já não digo este discurso, mas este sentido e esta motivação, concretamente para as gerações mais novas. E a grande falha que às vezes tem aquilo que nós chamamos a catequese da infância e da adolescência e da juventude. Falha não tanto porque não procure ajudar as pessoas a fazer este percurso. O problema maior, como vocês sabem, é o facto de aquelas crianças e aqueles adolescentes que estão na catequese e a quem se procura ajudar a fazer este percurso, depois é encontrarem logo à porta da igreja um pai e uma mãe cujas convicções ainda não se desenvolveram nesta perspectiva. E como sabem, a família, por muitas voltas que nós lhe demos, continua a ser a comunidade mais estruturante de uma pessoa. Eu vou dizer, para o melhor, para o equilíbrio, mas também às vezes para os desequilíbrios e para as dificuldades, etc., em que eu não digo que é a única, mas do meu ponto de vista é a comunidade mais estruturante. E, portanto, este grande embate e aí é que tanto nós que aqui estamos como as nossas comunidades, as paróquias, temos de fazer um caminho muito mais seguro. Não basta hoje ajudar as crianças ou os adolescentes a fazerem um caminho eles interior. É preciso que esse caminho seja acompanhado e que tenha o suporte que é decisivo por parte do pai, da mãe ou da família. Não há, para mim, nenhuma dúvida acerca disto. E como nós, as crianças, os adolescentes e os jovens, hoje são os filhos de algumas gerações que estão ali assim na passagem entre o tempo da tradição e o tempo do assumir pessoalmente. Portanto, é ali assim uma espécie
Antes falava-se num limbo, estes espaços intermédios. É um espaço intermédio. Não é? Há algumas gerações que não tiveram a possibilidade, porventura não lhes foi dada, de fazerem uma escolha, tomarem uma decisão, de encontrarem as motivações, porque calharam num período, enfim, complicado da história humana, da história da comunidade, da sociedade, e da história da cultura e também da história da Igreja. E, portanto, nós, de tal maneira que também isto serve para valorizar, e é um ponto extra, este não está incluído no pacote, para valorizar este momento e estes momentos em que nós estamos a viver aqui no percurso Alfa, que eu estou convencido que, pelo menos já ouvi aqui alguns testemunhos ali na melhor mesa de todas, já ouvi algumas coisas. É evidente que esta forma de abordar as questões, de, porventura, às vezes, se dar continuidade a um percurso que já pode ter tido altos e baixos, mas um percurso de algum modo regular, mas também de reatar laços, quando no caso de percursos que foram muito irregulares, e encontrar-se uma outra visão, uma motivação profunda, a possibilidade de encontro, de dialogar e de cada um expor livremente o que pensa, o que sente, o que vive. Isto é um trajeto muito importante para ajudar a refazer um conjunto de motivações que às vezes mais naturalmente se foram desfazendo e se foram perdendo. E era isso que eu gostaria de deixar como última palavra, era felicitar-vos por terdes aceitado, com alguns constrangimentos, fazer este percurso. Ouvi dizer que algumas pessoas vieram muito sem saber para o que vinham. Outros vieram porque eram jantares de apresentação. Outros vieram para fazer a vontade e a anatércia. Outros vieram contrariados e com todos os problemas de tirar um dia. Mas o facto é que vieram e o percurso fez-se. E, bom, penso que agora, se derem continuidade em muitos e diferentes aspectos nos quais foram fazendo caminho, mas também de um modo especial a este, da inserção, não só de uma fé, acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, mas de uma fé circunstanciada na vida da Igreja e na sociedade, e com a participação nos sacramentos de um modo muito especial nesta celebração da missa, ou da Eucaristia, e com certeza que há horizontes muito felizes, novos horizontes de confiança, de esperança, que se abrem diante de vocês, das vossas famílias e depois da comunidade humana e também da comunidade cristã em que estão inseridos. Muito obrigado. É evidente que eu tinha aqui muitas folhas, mas foi só para me sentir seguro, porque se desse esta, assim já foi, enfim, se fosse esta seca das folhas, garanto-vos que era mais 45 minutos. Não aguentavam já para a parte seguinte. Sr. Bispo, só queria antes de mais nada, agradecer o facto de ter estado e para nós, equipa do Alfa, também para os convidados, agradecer a sua presença, como é óbvio, mas também queríamos deixar uma lembrança para si, porque também faz parte da nossa bem receber, e deixar uma pequena lembrança para não se esquecer do Alfa e principalmente deste Alfa de São José. Já vos deram alguma lembrança? Ainda não? Vi uma vez. Veio orar. Já levo a lembrança. É, mas pode mostrar aos convidados. O embrulho também é bonito. Também é bonito. Belo embrulho, sim, senhora. Não damos para o papel. É bonito, vá. Senhor Padre Jorge também. Obrigado.
reitero este agradecimento ao Sr. Bispo, foi eu que o convidei, uma vez que ele estava livre esta noite, é raro, tivemos sorte, obrigado por ter vindo. Então, não é aqui o nosso último encontro, aqui no restaurante, mas temos um dia 25, que é para todos, que é a conclusão deste percurso alfa, mas que ao mesmo tempo é o início, a apresentação, o jantar vinde e vede dos novos que vocês trouxerem. Portanto, agora está do vosso lado o próximo percurso alfa, porque foi isso que nós dissemos, quando dissemos aquele tema, falar aos outros, porquê e como, a importância de partilharmos aquilo que nos faz viver. E eu disse nessa altura, pensai quantas pessoas, se o curso vos disse alguma coisa, se o percurso vos tocou, como muitos de vós temos dito, pensai em pessoas das vossas convivências, da vossa família, do vosso local de trabalho, das vossas relações, em que eu gostaria que também pudesse viver esta alegria e fazer este caminho. Então, eu disse até, faça uma lista, para não se esquecer de ninguém. Faça uma lista a começar por aqueles mais difíceis e acabar nos mais fáceis, não é? E comecem a convidar a partir dessa lista. Então, não sei se já tens lá uma lista em casa, se já puseste assim, este já disse que sim, este já disse que sim, este ainda está assim um bocadinho. Então, é agora, dia 25 de janeiro, é o dia da conversão de São Paulo, aquilo que caiu do cavalo abaixo. Lá diz que é um cavalo, mas caiu da... É o dia que a gente vai iniciar o nosso percurso. E esperamos que venha muita gente trazida por vós. Eu também faço o meu trabalho, que eu também já te convidarei, não é? Os da equipa também fazem o seu trabalho, mas vocês também têm que fazer o vosso trabalho, porque aqueles que vocês conhecem, provavelmente nós não conhecemos e nunca virão, se não forem vocês, a conhecê-lo. E depois há pessoas que só virão porque fostes vós que os convidastes, porque são vossos amigos. Eles podem vir, não tanto porque, como dizia o Sr. Bispo, não, porque foi a Ana Tércia que os convidou. E a Ana Tércia era médica, era dentista deles, e portanto, enquanto eles estavam com a boca aberta e não podiam dizer que não, ela, tens que fazer o curso alto, e ela, imagino que foi assim. Hoje está do lado da Ana Tércia. Ela hoje também pôs a boca aberta, mas como já tinha feito o curso alfa, não tentou. Segunda coisa importante é agora, como eu disse na última vez, e disse até o dia 18, então eu gostava, agora era o pós, o que vamos fazer, a proposta que iria fazer-vos, depois, que iria conversar convosco, com aqueles que apareceram dia 18, em que também teremos uma refeição às 8h30, terá o mesmo esquema, e depois falarei convosco sobre a continuação, isto é, agora já não é o alfa foi este encontro assim, mas ajudar-nos a ser agora cristãos pela vida fora, não é? Numa partilha, imaginai que nós podíamos ter a vossa mesa, ou uma coisa semelhante àquilo que se passou na vossa mesa, agora talvez mais em que vós podeis encontrar-vos também com a regularidade que depois nós virmos que é possível, ou semanal, ou quinzenal, ou mesmo até mensal, depois veremos, mas depois conversaríamos lá mais isso dia 18. Então, o que eu vos gostaria de convidar é, agora não será aqui naturalmente, será na paróquia de São José. Ainda estamos a ver, depois também dependerá do número de vocês que aderirem, qual será a sala em que nós iremos usar, mas no primeiro dia, não será sempre, mas no primeiro dia teremos ainda jantar para o jantar ajuda-nos, até porque é assim, nós às 8h30 saímos de casa, temos que ir jantar, não é? E não fazemos em casa. Às vezes quando não há jantar, já estamos em casa, e depois são 9h, 9h30, está quentinha em casa, já nos custa sair e às vezes é mais difícil. Portanto, o jantar ajuda a sair. Mas depois há um ritmo que nós ganharemos. Então, dia 18, convido-vos a todos os que puderem a vir a este encontro para continuarmos agora o caminho cristão.
aqui é a introdução, digamos assim, mas agora seria o caminho pela vida fora. Estas são as duas coisas que... E a 18 a que horas? 18 às 8h30 em São José. Podem ir ao salão, depois se não for lá a gente também depressa muda para uma sala. E então, dia 25, encontramos-nos todos com os vossos convidados. Como se fez aqui, nessa altura, como era o primeiro, foi mais fácil. Nesse dia, vocês levam os vossos convidados e vocês ficam na mesa com eles, porque nesse dia não há grupos de partilha, não há mesas de partilha, cada um fica numa mesa que escolhe com os seus convidados e naturalmente com outros. E por isso é importante que, se vós convidais alguém, que possais ir também e estar com eles. Só no caso de algum nesse dia não poder ir todo, então podia convidar os convidados e pedir a alguém que estivesse com eles, mas o melhor é irem todos. Referir que nesse dia 25, no dia 18, é no Salão Paroquial, em princípio para juntarmos todos no dia 18 para esta reunião conjunta em que podemos definir de alguma maneira o futuro deste percurso de cada um de vós, mas de uma maneira de definir também o Padre Jorge nas pistas de umas células que nós podemos, digamos assim, fazer um prolongamento daquilo que fizemos aqui. No dia 25, se não será aqui, será no restaurante.